Então, acredito que isto será uma live muito impactante. Para mim, tenho a certeza que vai ser, porque vamos falar de famílias monoparentais, neste caso, aqui Exato. com a visão e com a partilha da Helena, mamã de dois filhotes, Dois certo? rapazes, sim, dois rapagões. Uau, uau. Isto também porquê? Para te contextualizar, eu fui filho de mãe solteira. Sim, No sim, caso, a minha mãe eu já foi percebi. solteira de quatro relações, cada uma teve o seu filho. E eu fui o terceiro filho da minha mãe, que já não está entre nós, mas está tudo certo com isso, e fez um excelente trabalho. E eu lembro-me de uma frase que a minha mãe me dizia e que me ficou para a vida inteira. Mais ou menos por volta dos 11 anos, ela disse-me assim: sabes? Uma coisa qualquer que te lembres para o resto da tua vida é que respeites sempre as mulheres. E aquilo ficou a sementezinha lá plantada e tento passar sempre que seja por relações, amizades, no caso com a minha filhota, é o respeito é um pilar que está sempre presente e de Sem dúvida. forma muito, hum, muito vincada, porque é uma coisa que eu acredito muito e que deve ser respeitada. Porque a partir do momento que nós passamos o respeito com a outra pessoa, é um caminho sem volta. Pelo menos isso acredito. Mas pronto, Sim, eu sem também dúvida. quero É o ouvir ponto falar bacana. também. Então, em primeiro, obrigada por estarmos aqui os dois. Embora a gente já se conheça, é sempre mais uma ligação e para mim, sabe, a Ariana já deve ter dito também um bocadinho como é que é a Helena, não é? Então, eu sou a Helena, sou mãe de dois filhos, sou mãe há quase metade da minha vida, o Benjamin vai fazer 17 anos. Ahm, fui duas mães diferentes em duas ocasiões diferentes, na realidade. Uma coisa que eu quero mencionar é o seguinte: eu sou mãe a solo, há muitas mães a solos por aí, mães a solos até demais. Contudo, acredito que nem todas sintam a mesma verdade que eu, porque todas nós temos uma maneira de estar na vida completamente diferente, e isto para contextualizar que a mãe que eu fui para o Benjamin, não é que eu seja uma mãe diferente, mas devido à maturidade emocional, a evolução, a vida, a idade, tudo, o que é certo é que eu sou uma mãe diferente para o João. Uma coisa que eu sou para os dois, de igual forma, é que sou muito cúmplice. E isso é um apoio e uma ajuda que existe entre nós, ou seja, eu crio esta ponte para mim, entre mim e os meus filhos, de forma a conseguir ganhar a confiança deles, porque nós chegamos a uma fase da nossa vida, como o Benjamin agora está numa fase dos 16 anos, não é? Uhum. Quase para os 17, e já sabem tudo, não precisam de nós para nada. E eu faço questão de reviver algumas coisas boas do meu passado para me ir lembrando do que é ser adolescente também. Eu acho que no fundo nunca perdi essa essência e portanto também é bom porque ganho aqui um à vontade com ele para falar sobre vários temas, como a puberdade, que já os abordei já há algum tempo atrás, entre outros. E pronto, é um bocadinho por aí. Mas, como Pegar aqui sabes, numa convém um coisa que bocadinho tu as questões. disseste, deixa-me pegar aqui numa coisa que tu disseste, Helena, e é muito importante e eu acho que serve um bocadinho de disclaimer para esta live. Aquilo que é a tua verdade e é a minha verdade pode não ser a de outra pessoa. O que nós Exato. vamos partilhar aqui não é verdade. É experiências, como é que foi para Experiências, ti e como é que foi para mim sermos pais solteiros, não é? sem Que é, dúvida. no fundo, o que significa isto de ser pai solo e mãe solo, é sermos pais solteiros, quer ter sido por opção ou não. Então, acho que é muito importante deixarmos aqui esta nota, que não vamos dizer o que é certo, o que é errado, nem Exato. vamos dizer o que é que se deve fazer, o que é que não se deve fazer. Vamos apenas partilhar e quem servir e quem quiser levar disto para as suas relações, quer atuais, quer futuras, é de Sim, boa há vontade de fazer. pessoas com certeza que se vão identificar com a tua história, com a minha, e faz todo o Ou sentido, não. e há outras que não, e está tudo certo na mesma, Exatamente. ou com alguns pontos, e pronto, e é o que é. Ainda bem que somos todos diferentes e que também levamos as coisas com alguma diferença, não é? Porque também sermos todos iguais não tinha grande piada. Todos Eu gosto gostarmos da que as coisas sejam amarela, não é? eu gosto do agridoce da vida, que é mesmo assim, mas também há que saber levar, não é? Tal e qual. Mas diz-me, queres-me fazer alguma questão? Porque já sabes que eu
começo a desenvolver e depois não me calo. Vai ser tipo free flow. Mas, no entanto, eu tirei aqui alguns números que já tivemos a oportunidade aqui de falar sobre eles, mas eu queria partilhá-los com quem nos está a ver, que eu acho que é muito importante. E Ok. quero fazer um pedido também. Eu quero pedir, a quem nos está a ver e que acha que este tema, de alguma forma, possa ser importante, que eu partilhe com outras pessoas, não para eu querer chegar a mais seguidores ou mais audiência ou whatever, Sim, mas mas que sim é um porque tema esta importante. mensagem de hoje pode de facto impactar alguém, ok? Então pedi-vos tinha este pedido para vocês e eu começo por então dar a conta de alguns números. Segundo aquilo que eu pesquisei, e hoje, e os números também são recentes, são do ano passado, em Portugal, 27,3% das famílias são monoparentais. Quer dizer que ou vivem com o pai ou vivem com a mãe, ok? Então quer dizer que mais de um quarto da nossa população vive numa família Não é? monoparental. O número exato são 4.772 famílias que são monoparentais. Isto para mim é um número significativo É enorme, é e, enorme. e isto para mim traz-me aqui aquilo que eu disse no Instagram quando anunciei a tua live, que foi hoje em dia tudo é volátil, ainda para mais os relacionamentos. Se não satisfaz as minhas necessidades, porque muitas vezes procuramos no outro aquilo que nos falta a nós, em vez de nós procurarmos por nós próprios a nossa felicidade e quando estivermos bem resolvidos procurarmos alguém para compartilhá-la. São duas visões do copo meio cheio, meio Sim, vazio. Nós vamos à procura no próximo aquilo que nos falta. E saímos por duas razões. Ou porque não satisfaz as nossas necessidades, ou porque já estamos felizes e já não precisamos dessa pessoa e descartamos. Então, isso é um ponto de vista muito importante e que faz parte. Contudo, desculpa interromper-te, há aqui um item que quero dizer. claro, E falo por mim e pela verdade de algumas mulheres que já me chegaram a mim com a mesma situação. Ou sim, seja, sim, tu vais dar essa visão feminina, esta parte monoparental, quando a mulher fica com os filhos e decide ficar-se a solo, existem muitas razões por trás. E uma coisa que ao longo dos anos as coisas vão evoluindo, a mulher deixou de ser submissa ao homem. Antigamente havia muita submissão. O homem era isto e aquilo e a mulher ficava em casa ou fazia o que ele queria e no fundo era parar os sonhos, parar os objetivos, coisas que às vezes fazemos até de forma inconsciente, fazemos também pelos nossos filhos, não devemos fazer, devemos sempre fazer as coisas pelo nosso bem, mas eu mesma contra mim falo. Contudo, o que eu quero dizer é que noutros tempos não havia com certeza tanta família monoparental porque havia mais submissão da mulher. Hoje em dia a mulher ocupa o mesmo lugar que o homem. Então felizmente. a mulher tornou-se empoderada com isso e com essa força ela segue o caminho sozinha. Contudo, é um caminho com muitos espinhos, porque não é fácil, e mais uma vez digo, pela minha experiência, eu sou mãe a solo há 17 anos. O pai do João é diferente do pai do Benjamin. 13 anos depois, eu voltei a ter uma relação também bastante séria, ao qual voltei a engravidar, neste caso foi do João, e tal como com o pai do Benjamin, separei-me logo durante a gravidez, no caso, neste caso, porque senti que não tinha a necessidade de ser submissa a uma situação, mesmo grávida e perante toda a situação que me circundava, não tinha que ser submissa, então preferi seguir a solo. Foi fácil? Não foi, foi só espinhos. E tenho aqui uma pessoa que nos está a assistir que foi o meu anjo da guarda, uma pessoa que é muito importante, que é a Ariana, hoje em dia na minha vida, porque é preciso às vezes um auxílio para conseguirmos depois guiar-nos, não é? Mas eu acho que a parte da monoparentalidade hoje em dia no lado da mulher é muito por aí, porque o homem nem sempre, desculpa, eu sei que és homem, mas eu falo com muita gente e já conheci e conheço imensas pessoas e há casos de homens que me dizem, pá, eu já não sinto o mesmo pela minha companheira, mas está ali o meu filho. E há uma pessoa que é da minha família, não vou mencionar nomes, Claro. mas que é do meu sangue, ao qual eu também sei que está numa situação muito idêntica e não se separa exatamente por esse motivo. Pronto, no meu caso, a monoparentalidade ainda é um bocadinho mais aguerrida no sentido de ambos os pais dos meus filhos são pais ausentes.
nunca foram pais presentes. É uma monoparentalidade Ok. crua. Pronto. Ou seja, ahm, nisto, e já vamos abordar esse tema um pouco mais à frente, mas isto tu notas que trouxeram algumas, alguns desequilíbrios à evolução dos teus filhos, o facto do pai ser ausente? É assim, curto, a curto prazo não, a longo prazo há sempre uma carência. Uma carência, sem dúvida. Por mais saudável como que os meus filhos sejam, o pequenino ainda não liga tanto, há de ligar porque faz parte, Uhum. mas recordo-me, e é uma história com a qual não faz mal eu contar, o Benjamin tinha 5, 6 anos, mais ou menos, e nas festinhas da escola os miúdos eram cruéis, porque, e são, na realidade, hoje em dia continuam a ser. Mesmo com ou sem o intuito, também têm alguma crueldade e também coisas que vêm em casa e pronto, e é o que é. E nas festinhas do dia do pai, a única pessoa presente era o meu pai, ou seja, era o avô que ia à escola. E havia miúdos que lhe diziam ao teu pai, tu não tens pai, e lembro-me perfeitamente bem de o Benjamin uma vez a me dizer porque é que não tinha pai. Se ele não, ou seja, o meu filho, uma criança, Uhum. colocou em causa a determinada altura se ele era válido ou não porque não tinha pai. Ao qual eu nunca menti aos meus filhos, aliás, João não ainda não é o caso, mas nunca menti ao Benjamin, contudo fui-lhe contando a verdade muito gradualmente, de forma a que não fosse um choque. Certo. Ele conheceu o pai já mais em adolescente, ao qual ele teve discernimento de dizer que não, que o pai era eu, foi o que ele me disse. Foi a resposta que me disse a mim, entre outras situações, mas tivemos que estar presentes. Portanto, Ou seja, uma tu carência, validas existe um grande. o padrão de nunca omitir, ou seja, Sim, foste sempre com a verdade, sem dúvida. gradualmente preparando, mas nunca omitiste e sempre permitiste as perguntas e responder sempre com a verdade. Isso para mim é um pilar extraordinário, porque Não havia nós como, se eu for mentir, não ia estar a ser, quer dizer, eu ia estar a privar os meus filhos de uma verdade. Mesmo quando o Benjamin quis ver o pai, eu procurei o pai dele e fui atrás para saber, para lhe mostrar, e dava-me um nó, não é? Porque eu sabia a situação da pessoa em questão, mas era o meu filho que me estava a pedir. E é um direito dele. Então, filo. E mesmo ele já está com 17 anos, já é um homenzinho, está com as ideias formatadas, contudo, sei que a longo prazo será sempre uma carência. Eu espero e espero ter anos suficientes, eu costumo dizer que vou durar até aos 100 anos, uhum, que é após acompanhar, tomara que é após acompanhar e lembrá-los de uma coisa que tu mencionaste há bocado, não é só questão de se tratar bem a mulher, é questão de não fazer a ninguém o que não gostam que se faça a nós mesmos. E isto é válido para tudo e para todos. eu vou Então é dar, isso que eu incuto ao meu filho. permites-me melhor esse raciocínio? Sim, sim, faz favor. Então, em vez de pensarmos não fazer ao outro aquilo que não gostamos que façam a nós, hum, entrar na energia de eu vou fazer ao O próximo que aquilo que eu eu quero que gosto faça que me é. façam, tirando aí os nãos da Não, exato. equação, Sim, tá, e isso fica uma equação muito mais bonita, mais fica muito composta, mais agradável. mais Mas positiva. aqui a referir por aquilo que eu vejo e que acompanho de alguns casos e tive uma infância que me permitiu acompanhar e aqui um bocadinho estudar aquilo que é a ausência de progenitores. Uhum. Então, hum, compreendendo aquilo que é a energia do pai e a função do pai dentro de um lar, nós sabemos que o pai é o patriarca, não é? Sim, O pai, ele poder, liderança. Aqui falamos também da energia, da masculinidade em casa, não do machismo, mas da sim, sim, que masculinidade que é nos muito permite também necessária. permitir ali um padrão e um equilíbrio em autoridade, o suporte emocional que permite também escutar para compreender os filhos e sabemos que, de alguma forma, tentando compensar que não conseguimos, eu não consigo ser mãe e tu não consegues ser pai,
não é? Não, Não pronto. podemos aqui misturar as coisas. Ahm, Quando tentamos compensar de alguma forma, estamos a pôr de um lado e tirar do outro. E Sim. aí é que os desequilíbrios se causam. Não concordas? Eu não concordo e não concordo, porque no fundo nós não estamos a tirar de um lado, nós estamos realmente a colocar aqui uma escassez, não, nem é escassez, é um cansaço e um peso Uhum. maior do que o que é suposto. Eu já te expliquei a ti, posso dizer aqui, eu, no caso do meu mais velho, eu os primeiros anos eu tentava compensar a carência e a falta paternal com o bem material. Trabalhava Muito. horas É a que fio, essa troca. exatamente. Eu trabalhava horas a fio para lhe dar tudo, para viajar, onde ele apontasse o dedo, eu dava-lhe o mundo. E demorei muito tempo a perceber que não era isso que lhe faltava. Contudo, nós sempre fomos muito cúmplices. O meu filho andava sempre comigo para todo lado. Uhum. E só não anda agora porque não quer. Está na fase do não quer. Claro. Contudo, isto para contextualizar aqui, há aqui coisas que nós podemos fazer como técnicas, por exemplo, uma coisa que eu às vezes dizia ao Benjamin, para ganhar o espaço com ele, não só neste lado material, mas criar uma conexão, eu brincava muito com ele. E acima de tudo, fazia pequenas viagens, pequenas Uhum. coisinhas assim simples. Eu ainda hoje, eu agarro num mapa de papel. Eu sou um bocadinho old school, bem, também para lá de caminho, não é? Agarro num mapa de papel e digo, Ben, fecha os olhos e apontava o dedo. Uhum. Onde ele fechasse os olhos, ele apontava o dedo, era para não. Pronto, se fosse no mar, tentava ver, isto só em Portugal, atenção. E eu ia para aquela zona, fazíamos campismo, íamos para algum hotel, uma coisa qualquer, e essas coisas criavam aqui um elo de ligação entre nós, que também fortaleciam este lado, Essa e me troca. permitiam ser mãe, uma mãe grande, não uma mãe pai, mas uma mãe grande o suficiente para lhe aquecer o coração e sentir-se seguro o suficiente para não. Claro que lá está sempre aquela carência, mas não se lembrava tanto. Então, eu ao vê-lo feliz, eu ficava feliz, sem dúvida. Falaste aí em seguro. Sim, Nós sabemos segurança é muito importante. Nós sabemos que também a ausência do pai, causa esse fator da insegurança e também na escassez, olhar também para a escassez financeira, essa ausência. E eu vou partilhar aqui com os demais aquilo que já partilhei contigo, que é as consequências no homem, no filho homem e na filha mulher da ausência de pais e digam-me se sim, se não, para se validam, se ressoa convosco esta partilha. Se o pai faltar a um menino ou a um filho homem, hum, aqui ele tende a assumir a capacidade de prover, ou seja, ele quer ser o homem da casa, não é? Ele veste a energia masculina quando esta não é castrada, e eu acho que isto é aqui um entre aspas muito grande, porque isto é muito importante, não castrarmos a energia masculina dos nossos filhos, porque senão vamos ter filhos submissos e filhos femininos e aqui não estou a falar de género, estou a falar de energias, ok? Para ficar bem claro. Quando nós castramos a energia masculina, é permitir que, que o filho saia da essência dele, ok? E como é que nós podemos inverter isto? Por exemplo, e diz-me se concordas se não, que é colocarmos o nosso filho num desporto de grupo, de equipa. Isto porquê? Porque ele vai encontrar dentro desse desporto um tutor, alguém que pode liderar, por exemplo, em que inclusive a mãe pode ficar a assistir ao seu filho a tornar-se homem através daquele desporto, não é? Em que ele expressa a masculinidade dele dentro desse desporto e assim mantém na essência daquilo que é a energia masculina para o seu filho. Isto porque ele tem a necessidade de se afirmar, tem a necessidade de mostrar poder, segurança. Isto é muito aquilo que o filho
e tu tens esse exemplo dentro de casa, é aquilo que os teus filhos também procuram ou não? Ambos procuram um porto seguro, neste caso procuram a mim, eu sei que sou o porto seguro deles, por atitudes e por verbalizações. Contudo, nesse aspecto queria mencionar uma coisa à parte. Monoparentalidade para o lado da mulher faz com que a mulher tenha uma energia também muito É masculina. O que verdade. depois, a nível de relacionamento, é uma outra situação. Também é um problema, mas pronto, isso é outro assunto, É. mas queria só dizer isto. São outra vibe, né? Perdão, tão verdade que até o telefone vai ao. Bom, entretanto, quanto ao que estavas a dizer, eu tenho 2 rapazes, o pequenino está no jiu-jitsu com 3 anos, já tem 2 graduações, eu sou uma mãe super mega babada, faço questão até de publicar ao mundo. Ahm, Quanto ao Benjamin, que é o exemplo que tenho mais cru para te dar dentro disso. O Benjamin teve 7 anos no futebol, jogou no Sporting, embora seja do Benfica, vai-se lá saber porquê. É um sítio com mais oportunidades, talvez. Foi tudo. Não, ele pode ser o que ele quiser, desde que ele seja feliz, é o que interessa. É o Mas que importa. isto para dizer, durante os primeiros anos, ele não fazia desporto, mas eu sempre fui uma pessoa muito sociável e sempre tive várias amizades, ia para aqui, para acolá, e como te disse há pouco, o Benjamin acompanhava-me. Uhum. Logo, o Benjamin lidava com o lado masculino e feminino, não estava só dentro de uma bolha ou de uma redoma de vidro. Contudo, eu sei que há mães que têm mais dificuldades e lá está, nós não somos todas iguais, hum, ainda bem, e não têm essa vontade, se calhar, de ir com os filhos para algum lado ou deixá-los ali ou acolá, Certo. então ganham mais essa bolha. E nessas situações ainda é mais importante colocar os filhos em desporto, porque o desporto não só será um bem físico e mental para os E miúdos, mas essencialmente, diz. e emocional. Sim, emocional, eu já tinha dito emocional também, desculpa. Mas essencialmente também lhes vai exatamente dar esse apoio, essa ajuda, não só a nível de regras, mas também de trabalho em equipa, de liderança e ver onde é que ficam inseridos. No caso das miúdas, eu lembro-me na altura, eu fiz, isso já não deve existir, a aeróbica, que agora deve ser o Zumba, Uhum. algo assim Já do lá vamos género, às meninas, né? Já lá fiz vamos às natação meninas. e coisas do género. No caso dos meus filhos, um faz jiu-jitsu, outro foi futebol, agora o mais velho já está no ginásio, mas sim, o lado masculino é muito importante estar presente. Eu tenho a agradecer ao universo porque os pais são ausentes, mas tenho uma pessoa que é muito importante na minha vida, que uma coisa é ser comigo, outra coisa é ser com os meus filhos, e é o melhor avô do mundo para os meus filhos, portanto, tem sempre aqui algum lado masculino, o que Uhum. é muito essencial, mas também sei que há pessoas que não têm essa mais-valia, essa sorte, e portanto, sim, com certeza é uma situação mais complexa, mas olha, não desistir e às vezes fazer aquelas coisas doidas com os miúdos, porque faz parte, brincar com eles, não nos devemos É, esquecer de ser criança. é aquilo que fica na mente. Houve alguém que disse nestes dias, e já vão sendo algumas conversas, eu já perco um bocadinho o fio também à meada, mas houve alguém que disse que o nosso filho, ele não quer o brinquedo mais XPTO do mundo, ele quer a brincadeira espetacular, aquela que partilha com o pai e com a mãe, Também. permite o tempo de qualidade com quem ele ama. É isso que faz a Sem diferença. dúvida. Eu aqui, então, agora passava a visão da ausência de pai nas meninas, na filha mulher. Isto para aqui contextualizar, ahm, quando existe a ausência do pai, na, quando, e no meu caso aconteceu, quando eu me separei da mãe da Lara, fui eu que me ausentei, porque a Lara continua ainda hoje a viver com a mãe. E está aqui de 15 em 15 dias para termos estes nossos fins de semana mágicos. Quando o pai se ausência, aqui a filha mulher ela tem tendência a despertar o deslumbramento por bens materiais. Ou seja, isto dizer que ela começa a tomar mais atenção a pessoas que são financeiramente mais abundantes e também começa a ter curiosidade em ter curiosidade em querer seguir patamares de liderança ou profissões que possam promover uma boa renda financeira, ou seja, profissões de alto da elite, né? Profissões como medicina, advocacia, liderança, vendas, para quê? Para suprimir essa mesma
a escassez financeira do qual ficam completamente expostas e com mais dificuldades, porque sabemos perfeitamente que uma, uma família monoparental tem menos recursos, não é? É um Sim, sim. ordenado, não são dois, a não ser que trabalhes a dobrar, que foi aquilo que estavas a partilhar há bocadinho, que trabalhavas horas a Sim. fio para poderes dar este mundo e o outro. Então, estas consequências também estão presentes aqui na filha, de pai ausente, ou seja, esta falta de energia, da segurança e de prover aqui a parte familiar. Agora estavas com o dedo no ar, Estava, estava lá porque e tu, já ia dizer, há aqui uma situação, o pai pode estar presente, pode ser uma pessoa omnipresente, não é? sim, Há uma coisa que as miúdas, nós, mulheres, quando não temos o pai presente ou quando temos o pai presente ausente, por motivos sejam profissionais, sejam emocionais, seja o que for, existe logo desde o início uma carência emocional também, uhum, que é compensada com chamativas de atenção. Enquanto os miúdos rapazes são diferentes, as raparigas são mais astutas e optam por determinados comportamentos como chamativa de atenção. E sim, a nível da situação material e profissional e tudo mais, conforme vão evoluindo, vão uhum, querendo mais, elas aliciam e são aliciadas no sentido em que elas vão se prover a elas. claro. Contudo, vão se prover, mas muitas vezes não é uma falta propriamente de base, talvez uma falta Ter de, aqui alguma falta de emocional. cuidar, exato, uma repressão de alguma emoção, acabam por ter, consciente ou inconscientemente, maioritariamente inconsciente, repetem padrões de pessoas que algumas conhecem, outras não é? Não conhecem os progenitores do lado do pai, e acabam por repetir ali padrões em que vou buscá-los, que já mencionámos isto, à parte dos relacionamentos. Começam a ter relacionamentos muito rapidamente, muito cedo, a Uhum, namorar muito cedo, a juntarem-se muito cedo, a preverem-se muito cedo, eu trabalho, tenho isto, eu tenho aquilo, não preciso do meu pai para nada, ele nunca cá esteve, então também não precisa de cá estar. Ou então ele está ali, nunca me deu nada, já não preciso dele. E então as mulheres têm mais esta tendência, são mais aguerridas nisso, mas também são mais sofridas, ok? E é uma realidade. isto há uma explicação para isto, não é? Sim, Há um fator que ele é, de alguma forma, aqui fatídico, não é? Que é quando uma mulher, assim, ahm, e que é proveniente desta monoparentalidade, ou não, alguém que só quis ter a atenção toda do pai, mas aqui este era ausente, e quer satisfazer essa validação. E também vai sim. procurar essa validação não só dentro de casa, mas fora. Então há uma tendência natural para que, ou kármica, isso Ou depois as pessoas kármica também é certo. e podem acreditar naquilo que quiserem, que é na escolha do parceiro e no progenitor dos filhos, que é muito semelhante àquilo que o pai era ou foi em determinada altura da sua vida. Isto para que estás a tentar ler os comentários, eu leio. Estás a ir, Desculpa. não ficas com trociclo, mas concordas com isto que eu estou a Não dizer? consigo. Não, olha, peço perdão. Podes repetir. Estava ali os comentários da Ariana. Eu já lá vou. Estava a dizer que, de alguma forma, existe aqui uma tendência emocional e natural para escolhermos hum, pais Sim. que são emocionalmente semelhantes àquilo que pais, no caso, nós escolhemos relações, não é? Relações emocionalmente idênticas E às dos nossos pais. Sim, sim, sim. progenitor para os nossos filhos, que são quase fotocópias dos nossos pais, para ser de uma linguagem mais simples. Sim, sim, No sim, caso, sim. tu reveste nisto ou não? Revi-me até há muito pouco tempo. Aliás, eu durante mais metade da minha vida vivi nesse registro, no sentido em que, ok, eu tive o discernimento de aos 22 anos, aos 23 anos separar-me do pai, lá está, aos 23, eu já estava junto a casa, carro, isto e aquilo, Uhum, e separei-me após o nascimento do Benjamin. Um, e durante muitos anos vivi nesse registro, porque fui tendo alguns relacionamentos ao longo da minha vida e
na procura, ponto número um, de uma família, ou seja, o meu quase desejo era, eu queria formar uma família para mim, para o meu filho, para os filhos que eu tivesse. Então, Uhum. esse era o meu intuito, porque eu em casa sempre ouvi dizer que tens que formar, tens de trabalhar para sustentar, tens que formar uma família para isto, ou seja, tinha que prover. E Aqueles eu, padrões durante muitos anos, anulei a Helena, anulei a minha essência, ou seja, eu vivi, floresci, cresci e tudo mais, contudo, houve ali uma Helena que ficou ali retida Uhum. numa caixinha, pronto. E nesses relacionamentos, que eu tive muitos namorados, não tenho qualquer problema em dizer, a vida é como é, e tenho muito orgulho na pessoa que sou, mas nos meus relacionamentos eu procurava pessoas com um padrão muito certo, pessoas que precisavam de ser curadas, pessoas que precisavam de cuidado, ou seja, eu ia para uma relação para ser mãe da relação. Ok. E durante muitos anos vivi assim, e só, aliás, mesmo após o nascimento do João, Uhum. ao qual a pessoa tive junta e separei-me na gravidez, como já sabes, passei a minha gestação sozinha, o João nasceu, ao final de um ano do nascimento do João, já o Joãozinho já tinha um ano, eu comecei uma relação com uma outra pessoa. Relação essa que percebi praticamente desde o início que havia ali vários red flags que me chamaram a atenção, contudo, eu não deixei de querer viver essa paixão e essa possível futura família que queria ter. Mas foi aí que me deu um. E eu percebi, não, isto são muitos anos com o mesmo padrão. Certo. E reparei nisso, e isto é muito importante. Eu hoje em dia consegui detectar essa situação porque eu há quase 5 anos atrás que faço um trabalho de autodesenvolvimento, de cura pessoal, de amor próprio, de ego, de muita coisa. Ou seja, eu hoje em dia, ok, sou massoterapeuta, faço terapias também, contudo, eu continuo a tratar de mim e a autocurar-me e a nutrir-me. Porque eu tenho consciência que se eu não estivesse nesse processo, eu não iria identificar essas situações e iria continuar o resto da minha vida a repetir esses padrões, como eu sei que há muitas mulheres que o fazem. E homens também acontece. Depois dizem e pensam, não dizem, mas pensam muitas delas, mas eu não saio da cepa torta. Então, mas isto para mim não funciona, funciona para os outros e para mim não funciona. Se calhar, Mas é a vitimização é muito está, chata. se calhar está na altura de parar, analisar e perceber o que é que não está a funcionar. Sim, Porque alguma sim, coisa sem não está. dúvida. Olha, deixa-me aqui ler antes que desapareça. Aqui os comentários estavas a ler da Ariana, que aqui diz que eu fiquei com muita energia masculina, quando perdeu o pai por 7 anos, deixou traumas e marcas que modularam os relacionamentos dela e o próprio relacionamento com ela própria. Claro. Depois diz aqui que isto está forte, que até kármico já fala e tudo. Tão bom. Que não percebi a última parte, O desculpa. kármico está a dizer que nós estamos muito fortes, que até de kármico já falamos nas lives e tudo. Está muito espiritual. Eu vi esta última mensagem, ela inclusive vai enviar reiki, diz que já volta. Agora já volta. Vai ali e já vem. Ahm, Exato. nós falamos daquilo que temos que falar, porque é aquilo que flui e aquilo Sim. que passa depois. Quem, Por isso, malta, quem me quem conhece está aí, sabe que eu não consigo, eu posso estar com um papel à frente vazio, porque eu vou não consigo, sou demasiado fluida para ter um ecrã à frente a dizer-me o que é que eu tenho que fazer, não dá. Mas sim, vai chamar as pessoas, não é? Não querem participar, querem fazer alguma questão a mim ou ao Carlos isso é muito relativamente a importante. algum tema dentro da monoparentalidade, Da mães segunda, solteiras, a Vanessa mandou um chi para nós, um chi para a Vanessa também. um X de lado, eu estou a ver tudo Assim, de lado, lado, tudo pessoalmente, para estou a falar de lado, que é para ficar em ponto olha, positivo agora confortável. vou eu questionar-te a ti, enquanto as pessoas. Olha, Claro, estão aqui 8 pessoas, participem, façam as vossas questões sem vergonha, isso, porque às vezes é importante. Com certeza há pessoas que têm dúvidas e depois. Eu sou muito sem filtros, sempre fui. E cada vez mais tenho menos tabus em qualquer tipo de conversa, porque é importante abordarmos todos os assuntos, sejam eles emocionais, físicos, sexuais, seja tudo. Eu acho que é mesmo muito importante. E vê-se muita coisa estamos, em que nem sei diz, convidar
não temos tempo para ter tabus. Eu acho que isto cada vez mais nós temos que ser transparentes em qualquer uma das áreas e não, os tabus não acrescentam nada. Mas sabes que isso é um ponto, estás a tocar na transparência, eu acho que cada vez mais há pessoas menos transparentes. Pois sim, As redes sociais são muito boas, e eu contra mim falo que preciso delas para trabalhar, contudo, tiram a transparência à pessoa vive em função disto, em função de mostrar, em função de eu tenho mais, ou eu tenho menos, ou não sei, tem uma está. necessidade extrema de. Há aí um ponto muito importante, tu tocaste. Eu tenho mais, eu tenho menos. Ou seja, isto tudo antes da comparação, ela já existia. Agora repara, antes, desta facilidade de comunicação, tu comparavas-te com quem? Com a tua rua, com o teu vizinho. Neste momento, tu comparas-te com o mundo. Tens o mundo na palma da mão. Sim, sim, sem dúvida. Aliás, E há neste 16 anos momento eu não está tinha alguém Instagram. aqui. Estás a entender? Então é só isso que mudou, porque as pessoas continuam-se a comparar que não deviam comparar, visto comparar contigo próprio com aquilo que tu Sem fizeste no ano dúvida, sem passado, dúvida. há 5 há 10 anos atrás, e tentar com isso melhorar. Agora, tu comparas até com o mundo inteiro e percebes que o mundo inteiro que vem para o Instagram fazer uma montra bonita da vida, que não é, não é? Não temos que ser todos XPTOs, percebemos que a tua vida está uma bosta. Porquê? Porque tu estás a comparar. Eu ouvi esta frase uma vez e ficou-me que é, tu estás a comparar o teu bastidor com o palco de alguém. A pessoa só está a fazer a cena dela no palco. Não está a mostrar a vida inteira. Mas tu estás a comparar os teus bastidores e a tua vida inteira com o palco de alguém. Ou seja, isto está completamente desfasado. Sim, isso aplica-se em tudo. Aliás, hoje em dia os miúdos, por acaso o meu filho mais velho não é muito de redes sociais, acho que é em algumas exceções, mas mesmo os miúdos hoje em dia também já não passam sem isto. É daqui que eles provêm as relações e comunicações e tudo mais. E pronto, nós também temos que evoluir, isto é uma evolução, contudo, voltando ao tema da transparência, acho que com tanta coisa que é gerada no momento, a transparência já não é assim tão transparente, não é? Porque nós transparecemos, na realidade já o queremos transparecer. E nem todas as coisas são verdades, não é? E pronto, mas voltando ao nosso tema monoparental, Hum. queria-te fazer aqui uma questão. Tu separaste-te, neste caso, ficaste como pai solteiro, da tua filhota, tinha ela que idade? A Lara tinha 4 anos e 3 meses. Ok. Ou Eu seja, foi. mais quase metade da vida da Lara, ela conhece os pais separados. Pronto, era aí que eu queria tocar e eu vou-te explicar o porquê. Eu não sei o que é ter, educar os meus filhos com. Eu sempre eduquei os meus filhos sozinha. Eu não Ok. tenho, eu não sei o que é ter um companheiro para me ajudar a educar. Aliás, se viesse hoje em dia alguém dizer-me, olha, tu tens que fazer isso, eu não conseguiria conceber, aceitar essa, com facilidade, Sim, essa situação, porque durante 17 anos eduquei o Benjamin sim. e agora durante 3 anos estou a educar o João. Contudo, na tua situação é diferente e, como há pouco mencionei, há mulheres e homens, mas mais homens que às vezes evitam separações em prol das crianças. No teu caso, tiveste a coragem de conseguires seguir com a tua vida, porque eu acho isso coragem, quando as coisas não funcionam pela nossa própria sanidade e também em prol das crianças, as pessoas devem se separar e aceitar que também há um fim, porque houve aqui alguém que me disse há uns anos atrás que nós nascemos sozinhos e morremos sozinhos e é uma realidade que nos assiste por mais que a gente não goste. Contudo, Exatamente. tu tens esta situação, dada a circunstância que a tua menina se habituou desde cedo, mas tu lembras-te como é que ela lidou inicialmente com isso? Ela teve alguma dificuldade ali no início em compreender porque é que estava a mudar de casa, que ela é que eles saíram de casa e ela e a mãe saíram de casa por opção da mãe, e foram para a casa de familiares. E eu fiquei em casa, mas pronto, foi tudo explicado na medida que nós conseguimos e fizemos os dois, cada um o seu melhor, para levar as coisas em frente e para dar a maior estabilidade possível, obviamente com desafios, obviamente com falhas de Sim, sem comunicação. dúvida. Se a relação não funcionou, não é? Não íamos sair dali os melhores amigos, não é? Então,
houve desafios, houve de tudo um pouco. Mas uma coisa que não houve faltas de respeito, não houve violência, não houve nada disso. Não, e Foi é tudo importante os casais, quando se separam, terem esse equilíbrio emocional e perceber emocional. que mesmo que as coisas não tenham funcionado, mas que sejam amigos, porque no fundo também tiveram uma relação, a relação existiu. Eu acho que quando existe crianças, as pessoas não devem fingir que não se conhecem. As pessoas Claro. conhecem-se. Houve uma relação boa, má, menos boa, seja pelo que for, as coisas têm que ser trabalhadas em prol da criança. Quando existe essa hipótese, e se existe essa hipótese, para mim é de aplaudir, porque isso é muito importante e eu dou os parabéns a todas as mães e pais que têm esse trabalho em conjunto, porque às vezes também não é fácil, não é? Ou porque ainda existem sentimentos, ou mágoas não resolvidas, devem Ninguém ser resolvidas. Não, disse não é sem o teu caso, não estou a dizer isso, estou a falar que existe, porque há histórias que existem e é falar. importante serem faladas para que as pessoas fiquem amigas e consigam ter esse trabalho que tu tens hoje em dia de uma forma muito saudável, porque é bom para vocês pais e é bom para as crianças sucessivamente. Em primeiro ponto, ninguém disse que ia ser fácil. Claro. E voltando só um bocadinho atrás, quando tu disseste, parabéns por teres seguido com a tua vida em frente. Eu já leio, tu estás aí a partir o pescoço, eu consigo ler sem Eu virar. não consigo. É um desafio, mas é um desafio, eu é que o propus e eu lido com ele, Ok, tranquilo. Olha, estava-te a dizer, há uma passagem da Bíblia que diz amar o próximo, não é? sim. E a minha filha, muito cedo, ela ensinou-me isto. E eu explico-te porquê. Há uma altura que nós estamos no parque e a Lara tem para aí 3 anos. E a Lara entra no parque, o parque tem um gradeamento, ela com os miúdos todos a perguntar: queres brincar comigo? E aquele que respondia não, ela passava ao Ao próximo. outro, sim. Ou seja, sim, não, próximo. Sim, não, próximo. Então, eu sou muito pragmático nisto, que é, as relações não funcionam, as amizades não funcionam, as profissões não funcionam, o que é que seja não funciona. Próximo, a vida segue. Nós, há pessoas que ficam presas no passado Sim. e, e costuma-se dizer que o passado é pedra, o futuro é barro. Somos nós que vamos moldar. Eu acho que o passado serve para nós nos recordarmos do que devemos ou não devemos fazer. Sim, E claro que existem memórias que devem ser recordadas, e claro que sim, obviamente, são momentos, contudo, serve como uma aprendizagem, como o nosso passado é uma base. claro, pelo menos para saberes aquilo que não queres para ti. Porque mais importante Exatamente. que sabermos o que queremos, é muito mais importante sabermos o O que que não não queremos, sem dúvida. queremos novamente. Deixa-me aqui ler o comentário da Filipa, que ela Ok. diz que conhece casais que se separam e vão almoçar em família, têm filhos e falam super bem, simplesmente não dava mais e não iam continuar juntos para parecer, entre aspas, bem. Eu concordo Exatamente. muito com isso Também e é concordo. de louvar esses, porque continuam a ser família. Porque repara, a mãe continua sempre a ser mãe Existe e o um pai filho no meio. A partir do momento que existem crianças, é exatamente assim que as nunca vai coisas desfazer deviam a fluir. história. Muitas Então, vezes não acontece, desculpa, estamos a falar os dois ao mesmo tempo, desculpa interromper. Muitas vezes não acontece, e vou dar o exemplo de uma forma muito suave. Vou dar o exemplo do pai do meu filho mais novo. Nós deixámos de ter uma relação muito rapidamente de ele ser um pai presente, apesar de estarmos separados, ele estava a ser um pai presente na gravidez. Contudo, eu também o incentivei a conhecer outras pessoas, porque eu não ia voltar para ele. Eu tomei a decisão que me queria separar dele mesmo grávida, porque não havia volta a dar para mim. Para mim, quando não há confiança, não há nada. ok. Então, essa, essa é a minha base. Sem confiança, mesmo nas amizades, por mais que eu ainda dê um benefício da dúvida, e eu percebo que a pessoa não está ali a agarrar a coisa, Não te eu está a começo a. honrar ali de alguma maneira. Eu digo adeus. De alguma forma, eu vou dizer adeus. E vou continuar com a minha vida e de consciência muito tranquila, acima de tudo. Mas eu dei o benefício da dúvida ao pai de João. E ficámos supostamente amigos e realmente ele comigo, às ecografias, isto já foi no Covid, já foi uma altura muito complicada. Eu até o incentivei porque ele era, não era uma pessoa, como há muitas mulheres e homens, ele era uma pessoa que não sabia estar sozinho. Ele precisava de uma mulher para o prover nas Uhum. coisas. Lá está a relação mulher-mãe. E eu incentivei, pá, então, sei lá, conhece alguém?
vai ter com alguém. Agora, uma coisa que eu sempre frisei foi, a pessoa que tu escolheres, não te esqueças que ela vai lidar com o nosso filho. Portanto, não te metas para aí com uma pessoa qualquer. Mas pronto, isso foi a vida dele, eu sei a minha, está tudo certo. Agora, há situações que, agora, respondendo também de alguma forma à Patrícia, que infelizmente, Patrícia, isso não acontece, porque no meu caso, não vou meter nomes, vou só meter assim exemplos, a pessoa que estava com o pai do meu filho, não por ciúmes, por chama-lhe, não sei, chama-lhe outra coisa qualquer, não gostava que ele se comunicasse comigo e ele abdicou, por palavras dele, da gestação e do acompanhamento do filho, abdicou disto, da relação de amizade, em prol da nova relação que ele tinha. Portanto, fez uma escolha. Há homens e há mulheres que fazem essa escolha, estão no direito delas. Todos nós temos escolhas e depois todos nós sofremos as consequências. Nós escolhemos exatamente o que semeamos. Em tudo na vida, mais cedo ou mais tarde. Portanto, voltando a Como essa se diz no questão, Brasil, no fim, a conta fecha. é isso mesmo. Portanto, é uma maravilha eu quando vejo famílias que conseguem lidar dessa maneira, porque dou a minha mão à palmatória, tiro o meu chapéu, por assim dizer, é bonito, é saudável, não só para os adultos saberem lidar, porque são pessoas bem Mas resolvidas, mas principalmente para as para crianças. as crianças Elas que só veem que os querem, pais são bem resolvidos e está tudo bem, mesmo quando as coisas não dão certo. tal e qual. É o que a Mas, lá está, Susana diz isto é aqui muito no assim. comentário. Que ela diz que quando a relação não dá, não precisamos deixar de falar, mas sim Claro, estar bem, pois há filhos em comum. exatamente, Isto é o respeito connosco, o respeito ao próximo e o respeito principalmente aos nossos filhos. exatamente, sem Porque dúvida alguma. se os amarmos verdadeiramente, qualquer mágoa, qualquer mal-entendido que haja, qualquer coisa, isso vai ficar para trás das costas, porque já está lá atrás e não pode ser mudado. E as pessoas têm dias O tempo maus, cura, as eu pessoas acho que quando nós têm aceitamos as coisas, mágoas, não é? As pessoas têm mágoas, sim, podem ter dias maus, podem ter mil e uma coisas ter acontecido naquele dia e as coisas terem descambado. Uma coisa é certa que eu aprendi, e aprendi no pelo, infelizmente, que pessoas magoadas magoam pessoas. sem dúvida. E É, principalmente é a aqueles única forma que que mais eles conhecem, gostamos são aqueles que mais magoamos. é a única forma que eles conhecem de amar. Foi assim que os amaram a eles, Sem dúvida. ok? Então, a próxima vez que nós pensarmos em julgar a atitude ou a forma de estar daquela pessoa, também nos podemos ter mais empatia com ela e também entender o que é que de lá vem, qual é a história daquela pessoa e porque é que ela está a reagir assim. Isto Sim, fala, isso é uma falta liga de um bocadinho com empatia. a parte. Desculpa, acabar. Não, não, termina. Estava a dizer que isto liga um bocadinho com aquilo que é o conhecimento e a gestão dos traumas. Sim, Que é sem aquilo que uma coisa, porque uma pessoa traumatizada é fruto de alguma coisa que aconteceu no passado e que ela ainda não ultrapassou, ainda não trabalhou. Sem dúvida, o que eu ia dizer, uma coisa muito importante, eu acho que seja para uma mulher ou para um homem, seja pai até ou não seja, eu acho que qualquer situação só será ultrapassada quando existe uma primeira coisa em base e é a aceitação. Por isso, há mulheres aqui a assistirem, não sei se há aqui há mulheres solteiras com um papel muito idêntico ao meu, em que não existe o homem que me provém, eu sou unicamente, exclusivamente eu e os meus filhos, e há momentos muito difíceis, mas nós para seguirmos em frente, nós temos que sem dúvida limpar essas mágoas, essa raiva, tudo o que nos acumula, porque depois isso não é só energético, é físico, é corporal, torna-se doença, é tudo. E é um arrasto de situações. Então, quando nós aceitamos, sai-nos assim um peso de cima. É um Não é relaxamento fácil, completo. mas acredito que é. E realmente não é fácil, mas também sei lá, para mim nunca nada foi fácil, portanto também já estou habituada, mas mesmo aquelas pessoas que têm mais facilidade e às vezes têm dores que sentem a dor maior do que a minha, porque nós temos que também meter-nos no sapato um do outro, que há dificuldades por aí hoje em dia, mas eu ainda faço esse processo. A realidade é que, seja qual for a situação que nos aconteça, por mais que nos doa, é saber aceitar. Eu demorei quase um ano Uhum. a perceber como é que eu iria aceitar tudo o que me estava a acontecer, isto há 5 anos atrás,
devido à situação que eu fiquei, para contextualizar, eu fiquei sem casa, fiquei sem trabalho, já tinha o Benjamin, estava grávida de alto risco e separei na gravidez. Portanto, foi uma Tinhas o bola pacote completo. foi, foi uma situação que me deixou-me cair a pique. Tive tenho uma mãe fantástica que dá o melhor dela, o que ela sabe fazer enquanto mãe e avó. Tive amigas fantásticas que me acompanharam, uma delas a Ariana, Uhum. que começou inclusive como minha terapeuta, e por isso eu digo, e ainda hoje digo, hoje em dia sou eu que faço terapias também, mas eu continuo a curar-me e a autocurar-me, porque é muito importante continuar este trabalho, mas isto para te dizer, foram pessoas essenciais para me permitirem relembrar que a aceitação era essencial para eu continuar a minha vida de forma saudável e poder passar aos meus filhos que fazes exatamente que errar acontece, que vamos ter muitos trambolhões ao longo da vida, mas a gente se aceitar a situação, a gente vai se reerguer com uma força maior do que nem sabemos onde é que ela vem, mas ela vai, sem dúvida. Vou ler aqui o comentário da Filipa, que diz que os meus pais separaram-se e estavam em pé de guerra constante e foi algo que me marcou imenso pela negativa. Um, e aqui o comentário que eu gostava de deixar à Filipa é que tens aí um bom exemplo do que, do que não fazer, não é? Se começar Exato. pelos momentos que tenha Também está servido. aqui a Susana que respondeu a relação não precisamos de falar mais e sim dar bem. Exato. Pronto, foi o que a Filipa também disse, e sim, quanto ao que a Filipa mencionou agora, sem dúvida, é o exemplo do que não se deve fazer. Desculpa, lá estava eu aqui. A partir do pescoço, está tranquilo. Um, malta, há uma coisa que eu acho que é extremamente importante comunicarmos aos nossos filhos, que é, Sem dúvida. és uma grande mulher, minha querida, disse-te a Susana. Obrigada, meu amor, obrigada. Está aqui o meu Porque Leonor. isto é uma das coisas que é raro, A mas Susana que eu também é uma adoro. grande mulher, conhece-me há muitos anos, desculpa interromper-te. A Susana é uma pessoa muito querida para mim. Eu lembro-me de ficar uma vez com ela, eu era miúda, os meus pais ausentaram-se. E tenho uma memória com ela que vou partilhar aqui, em que ela me levou à Feira Popular, Brutal. e foi a primeira vez que andei na montanha russa. Foi com ela, eu já vi há anos, anos e anos, mas é uma memória, lá está, são memórias, nós devemos deixar o passado onde ele está, mas há coisas que podemos sempre recordar da melhor forma, e isto é sem dúvida uma coisa para recordar, é este momento com a Susana. Para mim é lindo ver mulheres a aplaudir mulheres, porque não é uma Sim, coisa que se pois vê. não, os homens aplaudem os homens, mas as mulheres têm muita dificuldade em aplaudir as outras. Eu Infelizmente concordo. é. Mas eu estava a dizer antes disso, antes de Sim, ficar desculpa. aqui a babar para o comentário que a Susana te fez, estava a dizer que é importante nós dizermos aos nossos filhos que nós não somos perfeitos e que vamos Claro que errar não. e que podemos perdoar. Eu acho que é muito importante passar esta mensagem, porque se eles estão à espera que nós sejamos os super-heróis deles, nós não os podemos desiludir, porque a partir do momento que essa confiança for abaixo, Sem hum, dúvida. não conseguimos reavê-la mais. E é muito importante. Deixa-me partilhar contigo uma visão que eu tenho, que é, tive tenho o privilégio de ir ser pai agora pela segunda vez, estamos de quase 32 semanas, e eu acho que é Estás incrível. grávido também. Estou a viver tão intensamente quanto É super giro, acho uma piada. e, e partilhar contigo que uma das coisas que eu tenho a certeza que quero, que não quero, que é ver a minha filha a crescer pelo WhatsApp e estar ausente. E outra coisa Sim, que eu quero é estar de mão dada a apoiar cada fase deste processo e ajudar nesta jornada o mais que eu conseguir, ah, porque eu sei a falta que um pai me fez, na minha infância e a partir dos 13 também a minha mãe, mas pronto, na instituição onde eu tive tentaram aqui de alguma forma
tentar amparar, não é possível, mas tentaram amparar esta perda. E eu tenho a consciência do que é crescer sem pai. E é das coisas que mais me orgulha é ser pai. Eu adoro ser pai. Ainda para Eu mais também adoro também. pai de princesa. Então fico completamente babado. E a quem tem essa oportunidade e a quem tem pai ainda, ah, hoje mando-lhe uma mensagem, ligo-lhe a dizer que ele é uma pessoa importante e que os esforços que ele fez não foram em vão. E que Eu tenho que dizer isto que eu vou me esquecer. Desculpa. diz. Mesmo às mulheres, eu falo às mulheres, homens, a todas as pessoas que estão em má conexão com os pais. Perdoem e sigam. Exatamente. Perdoar é tão importante quanto a aceitação. Perdoem, porque eu tenho a certeza, e falo para mim, eu sei que os meus fazem o melhor que sabem, dentro do que conseguem. Se é o suficiente, agora eu não posso continuar à procura dessa validação para viver. Eu consegui seguir. Então, perdoem, falem, sigam e não mantenham essa mágoa para regida aí dentro de vocês, não faz parte de vocês. Têm que soltá-la mesmo. Acho que é essencial. Eu não vou acrescentar mais nada porque tiveste muito bem. Vou ler. A Mia Miúsca diz. Ai, é Maria. Ai, Maria, pronto, desculpa. Todos os desafios que nos chegam só chegam porque nós conseguimos lidar com isso. Nós podemos tudo. Por mais difícil que nos pareça na hora, depois tudo dissolve e podemos ver o quão fortes somos. Acho que esteve muito bem. Queres comentar tu? Hum, Não? não, o que é que eu vou dizer? Não vou acrescentar nada, ela está correta. Eu e a Maria somos amigas, a gente conecta-se muito, ainda há bocadinho por acaso tivemos a falar um bocadinho, nada sobre este tema. Mas sim, acho que tudo passa um bocadinho por aí. Nós temos aqui, quando nos acontece alguma coisa, eu acho que mais do que a nós, porque não fugindo ao assunto, quando acontece alguma coisa aos nossos filhos, e aí eu não vou contar a história porque é uma coisa muito cruel, mas posso dizer que quando acontece alguma coisa aos nossos filhos, é quando nós vemos que os filhos não são nossos, são do mundo. São deles próprios. São do mundo. E eu vou-te dizer isto. Eu sou uma mãe galinha, mega protetora, tipo, mete asas de leoa, asas de águia e patas de leoa, como tu quiseres chamar. Mas eu não chego a tudo, porque as coisas quando têm que acontecer, acontecem. E basta eu olhar para o lado. O que acontece? Há aqui uma coisa que é, os pais não se podem culpabilizar pela culpa que não têm. Quando têm alguma culpa, têm que saber pedir desculpa ou perdão aos filhos, porque errar é humano e não somos perfeitos. Tem que haver muito diálogo, como se fosse uma relação de casal. A relação dos filhos também tem que haver muito diálogo, porque quando se perde esse fio à meada é difícil de o reencontrar. Não deve haver assuntos tabu entre os filhos também, porque senão eles vão ganhar vergonhas. As raparigas porque querem perder a virgindade, os rapazes porque não sabem colocar um preservativo. Por aí fora, atenção, eu falo nisso porque eu tive que me ensinar o meu filho e está tudo certo. Ele não tinha mais ninguém, tive que fazer eu essa versão e também faz parte também. Mas isto para dizer que quando acontece alguma coisa, seja a nós ou mais aos nossos filhos, os pais têm uma dor grande, mas seja qual for essa dor, é acreditar que depois dessa tempestade as coisas vão acalmar e juntos, ou pelo menos aceitando a situação, as coisas funcionam de uma maneira, vão sendo mais fluídas, sem dúvida. Eu acredito que as maiores batalhas, elas são dadas aos melhores guerreiros, não é? Então é como um bocadinho aqui como a Maria estava a dizer acima. Não, hum, nada acontece a nós, acontece para nós. Lá estás tu a partir o pescoço. Em relação ao tema, e ao pai das minhas filhas mesmo, nos amando, mas estamos separados. Pois juntos a relação não dá, mas como amigos, sim, e estamos bem Vai ajudando ser a Susana. mutuamente, disse a Susana. Exatamente. Esta é a história da Susana. Exato. Ahm,
aqui eu acredito muito que as coisas acontecem para nós e se nos estão a acontecer é porque de alguma forma nós precisavas que Claro, nos acontecesse. sem dúvida. Eu precisei de tudo o que me aconteceu há quase 5 anos atrás. Eu já tinha passado, sabes, quando me aconteceu, eu disse à minha mãe, eu lembro-me perfeitamente bem de olhar para a minha mãe e dizer, eu já passei tanta coisa na minha vida. Hoje em dia, ainda bem que já não é um assunto tabu, infelizmente, eu não vejo telejornal, eu raramente vejo televisão. Eu acho que tinha Pois. televisão acesa só para fazer barulho, Hum, vou ser honesta. Raramente vejo televisão. E a minha mãe come como é que se chama? As notícias, noticiário. E cada vez mais ouve-se filho agride mãe, homem mata mulher. É surreal. E isto para te dizer, eu, muitos anos atrás, sei o que é sofrer de violência doméstica. Da pior forma possível, porque a violência doméstica engloba muita coisa. Fui acompanhada pela APAV, que é uma instituição já muito foi. boa, muito boa. Um, e isto para te dizer que ao longo dos anos, devido a situações que me aconteceram, eu tinha uma situação que era, porque é que isto me acontece a mim? Ou seja, a vitimização, o Uhum. ego e a vitimização que andavam os dois assim de mão dadas. E quando se passou a situação com o pai do João, embora fosse eu a tomar a decisão de me separar, aconteceu tudo ao mesmo tempo. Foi o risco de gravidez, foi a situação do bebê dentro da barriga que não sabia se nascia, foi falta de trabalho, foi falta da casa, foi tudo e um par de botas. E eu pensei: o que é que eu vou fazer na minha vida? O que é que eu estou aqui a fazer nesta terra? E agarrei as mãos da minha mãe a chorar naquele momento. E eu não vou falar muito disso, isto fico já emocionada. E disse-lhe: ela, vais-me ficar com os meus filhos porque eu já cá não estou a fazer nada. E aquilo bateu na cabeça da minha mãe de uma maneira, até mesmo na minha, quando eu verbalizei. Uhum. E eu assim, naquele momento, senti o Joãozinho a mexer. E aquilo, ok, foi um sinal. Foi um sinal. E lá está, e começou aí o meu processo de aceitação. O meu processo de trabalhar a aceitação, trabalhar o perdão e o auto-perdão, Uhum. trabalhar o ego, porque eu era tão egocêntrica, juro-te, Carlos, olha, eu não fazia ideia, mas há tanta gente, eu hoje em dia já consigo detectar isso a léguas, mas trabalhar Mas o egocentrismo é há um preciso trabalho muito esticar árduo, bem fundo para depois voltar. sim, sem dúvida. E é um trabalho contínuo, atenção. Sim. Sabes Não, que às vezes há para. pessoas que vêm Quanto ter mais, comigo. quanto Hã? mais, quanto mais nós nos desenvolvemos e mais remexemos, mais há para trabalhar. Sem dúvida. Nós temos montes de coisas para trabalhar. Isto é quase como os fios dos mármores que nós temos pelo corpo, pelos vasos sanguíneos. Nós temos tudo para trabalhar. E sabes o que é engraçado? Eu hoje em dia faço com que os meus filhos acompanhem esta minha evolução por exemplo, no caso, Isso é imagina, comparável, não é? sabes porquê? Olha, eu fiz 40 anos, eu costumo dizer que tenho 27 mais 13. Pronto, porque na realidade eu estou nos meus 27 mais 13 e está tudo certo. Mas eu tento levar a vida, às vezes estou exaurida e só me apetece lá tudo ao ar, porque eu sou humana, ok? E faz parte. Mas consigo hoje em dia equilibrar as coisas, mas há uma coisa que eu não gosto de perder e não quero perder, é a brincadeira com os meus filhos. Eu pico o meu filho mais velho para brincar comigo, meto-me com ele. O mais novo, faço 30 por uma linha também, porque ainda por cima ele é um miúdo já mais espiritual, ele já veio com uma versão e com uma linhagem diferente, desde a gestação. É um miúdo que adora a natureza, animais olha, vou-te mostrar, isto é dele, isto não é meu. As minhas são enormes. Isto é dele. Ele adora caças tibetanas. Ele estava na minha barriga e ouvia as minhas meditações com a Ariana Uhum. e era pum, 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 pum. Ele reconhecia a voz da Ariana, era uma coisa muito gira. Então, isto Também, para te dizer, eu faço várias coisas com eles também que me. tenho ali uma baterista. Também. Exatamente. Faço várias coisas com eles que me conectam ainda àquela essência da minha criança. Portanto, eu ainda trabalho eu comecei a trabalhar a minha criança interior e exterior e adulta, porque eu acho que infelizmente os adultos perdem esse lado. Sim. Ou são crianças Ou são na imaturos, íntegra, exatamente, na íntegra, ou então perdem, já não porque a lanço. vida já.
tão pesada, que se esquecem disso. Esquecem-se de como é que eu era, o que é que eu fazia. Sabes? Olha, eu lembro-me do meu pai dizer há uns tempos à minha mãe: pá, não sei o que é que esta rapariga sai. E a minha mãe respondeu: sai a mim, não te lembras como é que eu era? A minha mãe era uma frica, a minha mãe viveu numa carrinha durante anos, os meus avós também viviam naquelas caminhonetas transformadas, e era Portugal e França por aí fora, e era muito fixe, era, sei lá, eu não estava lá, mas calculo que fosse. Mas ter este espírito que nós, às vezes nós perguntamos a nós mesmos onde é que eu fui buscar esta essência, esta coisa. Nós fomos buscar a algum lado, nós somos conectados à nossa ancestralidade sem sabermos até. Então devemos um bocadinho agradecer, Honrar isso. honrar, pronto, essa é a palavra correta, e também passar essas mensagens aos nossos filhos, que devemos honrar o que nós temos, quem nós somos e o nosso caminho, o nosso percurso, porque, Deixa-me partilhar sim, contigo, desculpa que que eu falo nisso. hoje, na consulta com a doula, que tivemos, aqui o acompanhamento, que ela é fantástica, a Madalena, um, acabámos a fazer a nossa árvorezinha para percebermos algumas coisas e Sim, acredito os que traços. está ali muito, alguma densidade, é verdade, mas também muita coisa para se trabalhar. E uma coisa que é muito simples e que se faz na escola, mas é importante compreendermos porque é que as coisas surgem. Sem dúvida. Olha, vou Sem dúvida. dizer aqui ao pessoal, porque entretanto o nosso horário estoura, né? Porque isto passa a voar, esta Temos conversa salas, dava, não consigo ver. dava duas, são 22h14 neste Não, momento. não faço ideia. Dia, no dia 23/5/2024, ficar registado em formato de report. Full Moon em Sagitário, hein? Lua cheia em Sagitário. Eu ouvi dizer que sim, anda aí muita coisa no ar. Lua cheia em Sagitário. Ah, malta, É, e por são luas acaso, que eu gosto muito de trabalhar. São boas luas, são luas de reflexão também. o pessoal que, olha, e de verdade, ouvi dizer que é uma luz de verdade. O que é que eu ouvi aqui por acaso? Não sei, que eu não sou entendido no assunto, cada vez sou mais, mas pronto. Ahm, Vai estar, vai ficar, não te preocupes. aqui perguntar a quem assistiu se valeu, se gostaram da conversa. Quem tiver questões que queira fazer, que não quis fazer aqui por alguma razão na live, podem fazê-los nos Sim, nossos perfis, quer dizer, deixar nos tanto comentários. a Helena, quer aqui do Carlos, que é Carlos no digital ainda, não sei se vou manter este nome, se vou adaptar e mudá-lo no fim, ainda estou a decidir, ainda estou no processo. Mas aqui perguntar às pessoas se valeu, se gostaram e queria que lhes deixasse uma mensagem. Não só a quem Ah, bom, está, mas a todos os mas a quem poderá pais. eventualmente ver. Então, em primeiro, quero-te agradecer a Oi? ti. E a Diz? qualquer pai, porque imagina que esta mensagem Sim, possa ser partilhada também. além de fronteiras, traduzida por todos os idiomas possíveis e imaginários, e quem sabe pode até ir às estrelas, ou dizer que andam aí os cometas e tudo. Bom, então, olha, primeiro quero-te agradecer a ti. Porque, embora eu tenha esta facilidade e goste de falar e de passar mensagens, até porque o meu trabalho hoje em dia é exatamente esse, eu auxilio, eu não curo, porque ninguém cura ninguém, ok? Uhum. Eu auxilio a quem me chega, normalmente são mulheres que têm histórias que se cruzam com as minhas. E outras que não se cruzam de todo, mas que têm situações às quais eu tenho capacidade de as ajudar, porque nós também temos que perceber se temos capacidade ou não. E aproveitando essa capacidade, para nós mesmos, o que eu quero dizer, todas as mães, agora as mães, todas as mulheres mães solteiras que sem ninguém, quando eu digo sem ninguém, não tenham o pai das crianças presente de todo, quando se forem abaixo, porque vão abaixo, nós vamos abaixo várias vezes, a única coisa que eu posso dizer é acreditem em vocês. Eu sei que isto é tão, sabes, clichê, mas pensem em tudo o que já passaram de pior, porque o melhor está para vir. Acreditem que há sempre esperança. Nunca, mas nunca baixem os braços.
mesmo quando têm vontade de cortar os pulsos, estou a falar agora de uma forma bem literal, mas nunca baixem os braços, porque baixar os braços é rendição. E a resiliência para mim é o meu nome do meio e eu puxo por toda a gente para que seja resiliente, porque isso faz parte do meu vocabulário e é isso que eu passo aos meus filhos. Sejam resilientes, lutem pelos vossos sonhos, mesmo quando ninguém acredita em nós, continuem. Era só uma E frase. opá, não consigo dizer só uma frase, eu falo imenso. Pronto. Eu vou Agora para os escrever isso, pais. então. Espera, para os pais. O papel é o mesmo. Eu conheço menos pais solteiros dentro destes temas, já falámos o porquê, mas eu dou os parabéns a todos os homens, pais que têm a capacidade de conseguirem se separar, mas conseguirem serem bons pais, pais presentes por eles e para as crianças e mesmo para as ex-companheiras. Uhum. O que é que eu peço às pessoas? Sejam verdadeiramente felizes, sejam verdadeiramente honestas com vocês e com os vossos filhos e com os vossos companheiros ou ex-companheiros e saibam viver, porque isto é só uma passagem. E eu, desde que aprendi a gozar a vida, percebo que é tão boa. E por isso é que eu digo que vou durar até aos 100 anos. Olha, minha E aí, querida, deixa-me te agradecer. obrigada. Ah, esta conversa surgiu pela forma fugaz e pela forma como tu partilhas o teu conhecimento e a tua experiência, e por isso estás aqui e foste brindada com este terceiro episódio para poderes trazer a tua verdade e a tua experiência, e honrar-te por isso, porque foste e és uma mulher com M grande, e, e pensar poder poderes pegar daqui para trazer cada vez mais partilhas a estas pessoas que te acompanham e, e dar-lhes de alguma forma força, esperança e, e também inspiração, no fundo. Sim, sem dúvida. Nós, eu quero partilhar isto contigo, que por vezes nós não falamos, não partilhamos e não dizemos porque achamos que não temos nada a acrescentar a ninguém. Mas às vezes nós não sabemos até onde é que isto pode chegar. E às vezes uma simples palavra de apoio, um olá, está tudo bem, ou olha, já não falo contigo há tanto tempo, o que é que se passa? Ahm, Isso pode mudar o Sem dia dúvida. e pode mudar a vida de alguém. Então é um bocadinho por aí, nós chegarmos àquelas pessoas que possam precisar de ajuda e têm vergonha de pedir, porque por isso é que me fez criar este projeto de pais conscientes, também para alertar de alguma forma a consciência dos pais, porque Sim, sabemos que, infelizmente, mas eu acho que já está a mudar, o estigma está a mudar, e cada vez vemos mais pais preocupados com a sua parentalidade e sim, paternidade, sim, ok? sem dúvida. E por isso surgiu o blog onde eu escrevo livremente sem tabus e critico e tenho aquilo que tenho a dizer sem filtros. E também surgiu a comunidade dentro desse blog onde o contexto é acompanhar, apoiando e dando alguma rede de suporte a pessoas que possam estar desamparadas na altura. Há-me pôr a par desse blog, porque O não link tenho está na biografia. viu? Ok, então eu vou Fazerem lá um espreitar. e fazerem o melhor uso possível daquilo que lá está escrito e da comunidade poderem para aderir, obviamente respeitando as regras da mesma e ficarem a partilhar e a acompanhar os pais que lá estão, que eu acho que sozinhos podemos ir mais longe, mas em conjunto somos mais fortes e podemos Sem ser dúvida. pais, tornando os nossos filhos mais felizes, que é esse o intuito, ok? De Então uma era com forma esta, mais natural, até. sem dúvida. Mais Ah, Porque a experiência de todos eu acho que pode contribuir positivamente para isto. E olha, as lives 16 por 9 também vieram para ficar. Embora o pessoal tenha tendência a andar aqui a abanar com o pescoço, eu acho Eu que já estou com um torcicolo no final desta live, não é? Que já estamos pronto, aqui a agora terminar. Ao longo do alongaste um story e por tal. favor, está bem? Vais fazer um exercíciozinho Tá de bom. alongação. Vou E fazer um olha, alongamento, mas é com o meu filho mais novo, que já está a chamar-me lá embaixo a dizer mãe, eu já estou a ouvir o barulho de fundo, sabes? yeah, Mas quero agradecer a Helena é um exemplo de força e resiliência, diz aí. a resiliência, é a minha Lisa. A Lisa é, Ai, Lisa, desculpa. olha,
Ok. A Lisa é uma mãe de 2 meninos e uma mãe de uma terceira princesa que vem a caminho. É uma rapariga, uma mulher. Ela é mais novinha do que eu, mas tem uma sabedoria maior que a minha. Ela viveu em 500 mil vidas diferentes e é um amor de pessoa, e tenho uma grande estima por ela. Muito. Pronto. Olha a nossa Ari também. 22 e 22, minha Ari. Olha, está mesmo na hora Pronto, então. vamos embora. Eu obrigada a todos, obrigada a ti. Como é que é? Eu não sei fazer isso. É fazer algo Stop. Faz lá outra vez. perfeito Assim, e sim. perfeito. Ah, Já viste que isto é um P e um C? Um P e um C. não consigo, eu não consigo fazer isto, desculpa. Opa, já não, eu houve uma altura que isto estava na moda. Oh, Fizeste obrigada, o que era? meu amor, obrigada. Pai, Gosto muito de ti. conscientes. Ah, ok. É um P. Faz conscientes, sim, Um sim, C. faz sentido. Pá, mas isto houve uma altura que era qualquer coisa, mas não era nada disso. Mas tu fizeste uma boa adaptação, gostei. Olha, partilhar a live também comigo, porque eu vou fazer questão de, Tá. de partilhá-la para que as pessoas vejam, porque tivemos aqui temas muito interessantes. E mais uma vez, obrigada, um beijinho a todos e boa noite, que eu falo imenso, portanto vou sair. Para ativar Tchau, beijinho, e tudo mais. Vá. Um beijinho e beijinho. tchau. Obrigado.